Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia e vou apresentar para vocês uma aula de Ciências da Natureza falando sobre a diversidade da vida microscópica. O que é microscópica? Microscópica microscopia é a ciência que estuda os seres menores que não podem ser vistos a olho nu e ou apenas com microscópio. O microscópio é um aparelho utilizado para estudo de seres que têm menos de 1 milímetro de tamanho, certo? Então vamos lá. O primeiro ser do qual vamos falar são os protozoários. Os protozoários são seres unicelulares, ou seja, apresentam apenas uma única célula e são heterótrofos, ou seja, precisam de outra matéria orgânica para poder se alimentar, certo? Vamos lá. Esses seres, eles têm uma reprodução bem simples, onde um ser dá origem a dois novos, certo? Através da divisão, como você pode ver aqui nesse slide. O que acontece primeiro? O núcleo, que é um só, por ser uma célula eucarionte, ele é um só, o que acontece? Ele se parte em dois e se separa. Depois, todos os materiais citoplasmáticos, as organelas citoplasmáticas, elas se duplicam também. E o que ocorre em seguinte é o quebrar da membrana plasmática que se separa. Então, uma célula, ela pode se originar duas células, como você está podendo ver aí no slide que está aí do lado. Outro ser vivo tão interessante quanto são as bactérias. As bactérias, diferente dos protozoários, são procariontes, ou seja, não apresentam um núcleo definido pela carioteca, certo? É errado a gente dizer, procarionte não tem núcleo. Procarionte tem núcleo, só que procarionte não tem carioteca, porque o núcleo deles é dissolvido, ou seja, misturado dentro do citoplasma, certo? As bactérias, elas podem ter diversas formas. Elas podem ter formatos de bolinhas, que são os cocos, de vírgula, que são os vibriões, de espiral, que são os espirilos, de cocos, que são bolinhas mais agrupadas. No caso, podem ser estafilococos, certo? Dentre outras. Então, como vocês podem ver aí no slide, as formas dela, e vocês podem ainda pesquisar mais algumas formas se vocês acharem interessante. Outra coisa interessante pelas bactérias é que também elas se desenvolvem através de reprodução assexuada, por bipartição, que é aquele mesmo caso do protozoário, certo? Por que quando a gente toma antibiótico, o povo fala, tem que tomar inteiro? Por quê? O antibiótico, ele vem destruir as bactérias. Quando a gente não toma uma quantidade ideal ou uma quantidade de dias suficiente, o que ocorre? Essas bactérias não morrem. E aí, na hora da divisão dela, elas carregam consigo uma força, ou seja, a imunidade àquele remédio. Então, é importante que só tome antibiótico com receita médica, nas doses que o médico passar, e a quantidade de dias também que ele recomendar. Porque o médico sabe o ciclo da bactéria, ou seja, quanto tempo aquela bactéria vai morrer na presença daquele antibiótico, certo? Mas vamos para outro ser vivo também que nos provoca doenças, que é o vírus. O vírus, ele não é celular, nem uni nem pluri. Ele apresenta apenas uma cápsula de proteína que contém dentro dela o seu material genético. O vírus, diferente das bactérias e das células, das bactérias e dos protozoários, eles só conseguem se reproduzir na presença de uma célula ou de uma bactéria, ou seja, de um outro ser vivo, certo? No caso dos vírus humanos, eles vão se reproduzir nas nossas células, certo? Vamos utilizar as nossas células para reprodução. No caso de vírus bacteriófagos, eles utilizam bactérias para se reproduzir, certo? No caso do Covid, ele faz o quê? Ele se liga à nossa célula, certo? Ele
injeta dentro da nossa célula o material genético. E aí o que acontece? A nossa célula, ela produz novos vírus, como vocês estão vendo aqui nesse slide. Ok? Então, esse slide aqui mostra o vírus da gripe atingindo as células humanas. Bem, por hoje é só. Na próxima aula veremos mais alguns outros seres. Mas, por enquanto, lembre-se, microscopia, seres microscópicos, vírus, bactérias e protozoários. Um beijão, até a próxima, bye bye.